estamos estudando o livro de Isaías. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós continuarmos, um lembrete. Você pode se inscrever no nosso canal e acionar um sininho que vai te avisar todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, ok? E também você pode ficar totalmente à vontade para compartilhar o link dos vídeos com quem você quiser. Seus amigos, seus familiares, colegas, enfim, pode compartilhar sem problema nenhum. Você estará auxiliando na distribuição, na disseminação da palavra de Deus, porque nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Amém, amados? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro capítulo do livro de Isaías. Se você quiser ler o capítulo antes de iniciarmos ou ler a partir do momento em que nós estejamos falando das suas partes, você pode ficar à vontade. Para o vídeo, dá uma lida e depois retoma o vídeo para que nós possamos aprofundar ainda mais o nosso estudo. Vimos então um cumprimento a curto prazo, na verdade é esta parte, a grande parte que nós estamos estudando, e nós estamos também aqui nos acontecimentos vindouros, que vai até o capítulo 12. Portanto, nós estamos no terceiro capítulo. E o terceiro capítulo, ele começa falando do julgamento de Jerusalém. Estamos falando aqui do julgamento de Judá. Por que é que este julgamento vai ser feito e o que significa esse julgamento? Então, ele está explicando aqui para nós que o povo estava prestes a perder todo o seu suprimento de sustento, ou seja, pão, água, significa dizer que a fome estava a caminho. Mas como é que a gente sabe disso? Porque ou na sua Bíblia está escrito isso especificamente, ou dependendo da tradução, dependendo da edição da sua Bíblia, está escrito aqui bordão e cajado. O que é bordão e cajado? Esse pastor aqui está com um cajado, com um bordão um pouquinho mais curto, um cajado nas mãos, porque ele está cuidando das suas ovelhas. O bordão e o cajado serviam para o trabalho de pastoreio e significava, então, toda espécie de sustento em relação às suas ovelhas. Então, quando ele diz que vai tirar o bordão e o cajado, significa que ele vai tirar o suprimento de pão e de água. Os principais líderes estavam sendo punidos. Então, se o amado for observar lá na palavra de Deus, ele fala, né, de valente, de soldado, juiz, profeta, conselheiro, enfim, todos os principais seriam punidos. E só iria sobrar quem? Só iriam sobrar os mais pobres, os mais ignorantes, porque eles não eram ameaça nenhuma. E isso efetivamente aconteceu. Quando a Babilônia chega para conquistar Jerusalém, conquistar as cidades de Judá, né, a Síria antes e depois a Babilônia, especificamente em Jerusalém, eles retiraram todos os grandes da terra, ou matando ou levando para o exílio. Quem ficou? Ficaram apenas os pobres, porque eles não faziam ameaça nenhuma contra a Babilônia. Todos esses qualificados estavam sendo levados para o exílio ou, dependendo do que eles faziam, eles eram mortos. Algum que tivesse qualquer coisa já era considerado digno de governar. E aí nós vamos ver na passagem, ela fala que ele tem uma veste, então ele já podia governar. Por que isso? Porque as vestes eram consideradas riquezas. As pessoas mais pobres tinham apenas uma veste. As pessoas
à medida em que elas tinham 2 ou 3, elas eram consideradas mais ricas, porque a vestimenta era considerada uma riqueza. Então significa que se ele tivesse uma troca de roupa, quer dizer, o mínimo do mínimo, né? Enquanto arruma uma, enquanto lava uma, a outra está sendo utilizada, este era capaz de governar. As pessoas não queriam isso, porque elas diziam o seguinte: mas eu não consigo governar a minha própria vida, como é que eu vou me responsabilizar pelos outros? Porque governar aqui era assumir uma responsabilidade. Então, ele era desqualificado, ele era incapaz, ele não queria assumir uma responsabilidade que ele sabia que não era possível exercer. E era nesse estado que Jerusalém ia ficar, num estado lastimável, um caos. Ele fala ali também das razões pelas quais esse julgamento ia ser feito: a iniquidade, a corrupção, a injustiça. E as pessoas nem queriam disfarçar isso. Nós vemos hoje, ainda hoje em dia, esse tipo de coisa. As pessoas, elas transparecem o pecado e elas não fazem nem questão de disfarçar isso. Elas fazem questão exatamente de mostrar que são corruptas, que são injustas. Parece que isso dá certo, parece que isso é o melhor para a vida delas. E não se dão a esse trabalho. E aí, o Senhor manda o profeta falar que existem dois finais para isso, 2 situações finais. 10 e 11, veja lá: dizei aos justos que bem lhes irá, pois comerão do fruto das suas obras. Ai dos ímpios, mal lhes irá, comerão do fruto das suas obras. Isso significa dizer que existe uma lei aqui, a lei da colheita conforme a semeadura. Eu não posso colher uma coisa que eu não estou plantando. Então, se eu estou plantando vento, eu vou colher tempestade. Se eu estou plantando mal, eu vou colher um julgamento terrível. Então, é isso que o profeta fala. E ele continua ainda mais. Os opressores aqui, eles eram considerados como crianças. Criança por quê? Criança porque ele não sabe o que é certo e errado e porque leva para o caminho mau. É porque ele não tem qualificação, ele não tem sabedoria, ele não tem conhecimento, ele não tem entendimento. Ele está longe dos caminhos do Senhor. Estes, então, eram ditos: vocês são crianças, vocês são pessoas sem sabedoria, sem qualidade, sem condições de fazer um tipo de governo. Deus agora é que vai se colocar como defensor, é quem se coloca aqui para endireitar as coisas. Ele vai pleitear a causa dos pobres e dos oprimidos contra os opressores, contra os governantes iníquos, corruptos, que se deixam subornar e que se deixam levar pelos maus caminhos, pelos pecados. Deus aqui, ele está assumindo uma posição de acusador e de juiz. Então, ele vai pegar esses corruptos, esses maus elementos, e ele vai levar esses líderes para o tribunal. E ali ele vai fazer com eles como estes estão fazendo com os pobres. Então, ele usa aqui uma linguagem, uma figura, né? Assim como vocês estão pisando as uvas, porque para fazer o vinho, para fazer o suco, eu preciso pisar a uva para que o suco saia. Assim como vocês esmagam as uvas, vocês vão ser esmagados. Assim como eu moo o grão de cereal, de trigo, de cevada, para fazer a farinha, assim vocês serão moídos. Então,
Deus agora está acusando e já está julgando e já está executando. Então, ele está exercendo 3 funções. E agora ele começa a falar de uma outra situação. Do 16 até o 4.1, ele está falando da ação, do comportamento das mulheres daquele lugar. Então, é só as mulheres só as mulheres que eram pecadoras, corruptas e iníquas? Não. É que os seus maridos, os homens daquele lugar, eram tão corruptos e as mulheres estavam tão acostumadas com isso que a corrupção se mostrava no jeito delas agirem, porque elas se achavam orgulhosas, soberbas, altivas, porque os seus maridos eram ricos, eram poderosos, então elas eram arrogantes. Então aquilo que os seus maridos eram, os seus pais, os seus irmãos, os homens da sua família eram, elas manifestavam no seu agir. E isso fica como uma figura do que transparecia, do que era aquela sociedade. Era um estilo de vida de riqueza e uma atitude soberba, orgulhosa, altiva, arrogante. O que isso significa? Então o profeta começa a descrever o jeito dessas mulheres. Passinho curtinho, todo afetado, todo cheio de história, pescoço esticado, pescoço altivo, cabeça lá em cima, argolinhas no tornozelo, correntinhas, sinetes, coifas, que são tiaras, né? Grinaldas, tranças de ouro, de prata, colares, pendentes. E esses colares, esses pendentes, às vezes tinham um frasquinho de perfume, que era de ouro, e era perfume muitíssimo caro, onde elas passavam, exalavam um cheiro de perfume, de coisa chique, de coisa poderosa, de coisa muito grande. Bracelete nos pulsos, nos tornozelos, porque eles usavam não só na cabeça, no pescoço, nos braços, mas também nos pés. Então, bracelete no pulso, bracelete no tornozelo, véu, mantilhas, né, que se estendiam pelos ombros, turbantes com diademas, isso tudo, meu amado, de ouro, de prata, de pedras preciosas, cintos na cintura, feito de couro, de material nobre, seda, pedras preciosas, enfim. Ele faz uma lista de coisas que pareciam, né, apenas para mostrar uma posição social, um orgulho, uma soberba. Eles estavam preocupados com a aparência, eles estavam preocupados com ouro, prata, pedras preciosas e não estavam preocupados com o espiritual. Então, Deus fala para elas. Na verdade, não são só as mulheres que vão sofrer, os homens sofrerão, né? Porque eles serão mortos, eles serão exilados e as mulheres ficarão sozinhas. Então elas seriam afetadas. Ah, sua cabeça é enfeitada, prata, ouro. Pois então, o Senhor iria atingi-las com tinha. Tinha é uma doença de pele, é uma dermatite que faz cair os cabelos, ele faz bolas, círculos sem cabelo. Então, elas seriam afetadas por calvície, dermatite, as genitálias seriam expostas, significa que elas iam perder aqueles vestidos lindos, maravilhosos, as suas vestes maravilhosas, elas ficariam desnudas, elas ficariam nuas, as testas seriam expostas, né, porque não tinha mais cabelo para proteger a testa, então elas seriam como se fossem prostitutas, em sinal de vergonha. Correntinhas eram quebradas, o ouro, a prata eram quebradas, as tiaras eram derrubadas e em vez de ter perfume, né, como um colar entre os seios, elas seriam
podres, apodrecidas. Então não teria cheiro de perfume, aroma de perfume, elas seriam podres. Não tinha mais cinto, eram cordas pelas quais elas seriam amarradas e levadas ao cativeiro. Em vez de vestidos lindos, maravilhosos, suntuosos, elas iriam se vestir de cilício. Cilício é um pano rústico, né, que machuca, que não é próprio para a pele, né? Cicatrizes de fogo em vez de formosura, porque a cidade seria queimada, seria destruída. E elas não sofreriam só fisicamente, elas sofreriam também espiritualmente, psicologicamente. Os seus filhos, né, não teriam sequência, eles não cresceriam, elas chorariam em luto pelos seus maridos, irmãos, pais, elas chorariam em luto pelos seus filhos, inclusive elas chegariam a comer os próprios filhos. Isto, amado, efetivamente aconteceu, tanto na conquista da Babilônia, de Jerusalém pela Babilônia, quando depois lá com os romanos. Também houve uma outra conquista de Jerusalém e as mulheres acabavam, né, sobrevivendo, porque elas não iam para a guerra, mas elas também passariam fome e seriam violentadas, estupradas, e chorariam e comeriam os seus filhos. Então, aqui fica uma lição. Para aqueles que seriam salvos, a salvação. Para aqueles que não seriam salvos, a desgraça estaria aí aos pés, estaria à porta destas pessoas. Elas ficariam em vergonha, que a Bíblia chama de opróbrio. Então, elas chorariam onde antes elas festejavam, enfim, elas chorariam pela morte e pela desgraça de todas as coisas que haviam sido feitas pelos pecados delas, deles, do povo todo. Que isso fique de lição para a minha vida, para a sua vida. Amém, amados? Bons estudos.